Bitcoin, 112, é aquilo que eu comento. Ele vai ficar nesse lenga-lenga ali por um tempo. Vai para 112, volta para 108. Vai para 112, volta para 108. Vai ter algum momento em setembro que ele vai para 116, vai para 102. 116, 102. Então, ele vai provavelmente ampliar a movimentação lateral. Tá? Vai deixar ele com um pouco mais de volatilidade. Toda vez que o mercado sobe, ele sobe com menos volatilidade. Toda vez que o mercado cai, ele cai com muita volatilidade. Então eu sempre falo o seguinte, operar a queda do mercado é muito mais difícil emocionalmente do que operar a alta do mercado. Por quê? Porque quando nós estamos em tendência de alta, o mercado geralmente ele fica em acumulação assim e continua subindo. E quando ele sobe muito bem. Quando a gente está em tendência de baixa, ele é muito mais volátil. Então, por exemplo, uma alta do mercado cripto é mais ou menos assim, ondas assim, tá? Esse seria um cenário de... é assim que o preço anda em alta. Quando ele anda em queda, ele anda geralmente assim, ó. Por isso que é tão difícil shortar o mercado. Por quê? Porque quando o mercado cai, ele cai com muito ruído de alta. Ele cai com muitos dias de alta. Ele tem muitos dias no meio do caminho. Vocês conseguem entender isso? Então, por exemplo, quando ele sobe mais vertical. Quando o preço do Bitcoin decide subir, romper uma resistência, entregar alta, ele sobe horizontal, né? Ele sobe vertical, na verdade. Quando ele cai, ele já cai mais horizontal, né? Então, quando ele sobe mais assim, mais vertical. E quando ele cai mais turbulento. E isso que é o grande problema. Por isso que eu não sou um cara que eu gosto de falar para as pessoas shortar o mercado. Porque por experiência pessoal, eu vou explicar para vocês que shortar o mercado é uma das coisas mais difíceis de fazer. Ou você faz day trade de short, tipo, tu pega um dia que tu acha que o mercado vai cair, teve um dia muito forte de alta durante uma lateralidade, e aí tu shorta das 9 da noite de um dia para até as 9 da noite do dia seguinte, imaginando que ele vai devolver a alta do dia anterior. Ok. Ou tu shorta, por exemplo, acredito que agora o mercado vai cair, despencar durante um ano, e aí eu estou vendo mais intenção de venda, mais intenção de baixa, tá? Então, por que eu acredito que nós não estamos em bear market ainda? Porque a gente ainda não teve características de reversão majoritária de tendência. Para eu ter uma reversão, eu preciso ter uma queda forte e uma entrada de venda pesada, tá? A última vez em que a gente ameaçou o mercado a entrar em bear foi esse movimento aqui, que na verdade depois trouxe, o preço segurou e continuou subindo. Então a gente teve pouquíssimas vezes nesse ciclo uma intenção do mercado de fato inverter. E essa intenção não veio mais, não apareceu mais. E de fato ela não aparece seguido, ela aparece uma vez por ano. Então a gente ainda, dá para ver que a gente ainda não mudou de tendência. Porque a tendência de baixa é assim, pessoal, ela começa muito forte. E aí ela traz as quedas mais verticais. E ele faz pullback, tá? Ou seja, ela faz depois movimentos mais laterais. Deixa eu pegar aqui. Movimentos mais laterais para continuar caindo mais, tá? E eu não vejo essa característica de reversão de tendência no BTC. Embora trouxe queda interessante aqui, ele ainda não trouxe uma reversão majoritária de tendência. Então eu não tenho como ficar fora do mercado totalmente. Eu não tenho como ficar fora do mercado que ainda está conseguindo manter uma estrutura de alta semanal. Eu não posso ficar fora do mercado 100% ou apostando na venda, na queda dele, porque ele está com mais características de acumulação. Então, embora ele possa vir a ter queda até os $102 mil, eu, na minha opinião, duvido que ele vai cair além dos $98 mil nesse período. Então, não é uma queda muito oportuna para você mudar de tendência, para você acreditar, não, agora o mercado acabou o ciclo e vai cair. Então, não acredito em final de ciclo, tá? Eu acredito que nós vamos passar por um período de acumulação durante 2 meses, onde o institucional vai fazer muita gente sofrer, principalmente alavancados,
vai ficar fazendo acumulação para depois entregar mais alta, tá? Porque nesse ciclo a gente ainda tem espaço para subir mais, por ser literalmente um ciclo de alta com lateralidade. E eu queria comentar com você o seguinte: ao mesmo tempo, nós não estamos naquele custo de oportunidade como 2022. Eu lembro que um período que o Google estava nas suas mínimas, tá? Se a gente for ver aqui, as pesquisas do Bitcoin, eles atingiram a baixa mais forte em 11 meses, tá? E o ouro, as pesquisas do ouro aumentaram violentamente, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós vamos começar agora num período aqui, pelo menos no meu canal, preocupado bastante com a questão da gente ganhar dinheiro para os próximos anos. Cara, é importantíssimo vocês entenderem o que está acontecendo com o mercado do ouro, tá? O mercado do paládio, platina, ouro, prata está crescendo violentamente porque são elementos, componentes metálicos que são utilizados para desenvolvimento de placa de vídeo, desenvolvimento de computação quântica. E a nossa geração atual agora, que eu vou falar, a geração é 2020 até 2030 ou até 2035, são 3 narrativas muito importantes que a gente tem que investir. Inteligência artificial, criptomoeda, no caso Bitcoin, ou às vezes temporariamente Ethereum ou Solana ou outras altcoins que podem porventura surgir. Então a gente tem que investir em computação quântica, inteligência artificial e metais preciosos, tá? Por quê? Metais preciosos conversa muito com esses outros 2 mercados, tanto de inteligência artificial quanto de computação quântica. Como? Por quê? Porque os componentes metálicos eles vão ser utilizados mais demandados nos próximos 10 anos. Então, por exemplo, é importante a gente entrar numa fundamentação de não ser só cripto, tá? Não focar só em cripto. Por quê? Porque se você focar só em cripto, você vai perder os 2 pontos de enriquecimento geracional desses próximos 10 anos, na minha opinião, que é computação quântica, desenvolvimento de computação quântica para resolver e solucionar problemas que hoje não tem muita solução. O Google, com o seu chip quântico, conseguiu resolver um problema que era incalculável, que não tinha como resolver antes da existência desse chip, só que ele não é, né? A gente ainda não entrou numa massa, você não vê o porteiro falando sobre computação quântica. A gente não vê o Jornal Nacional falando sobre computação quântica. A gente viu uma matéria lá, sei lá, no como é que é o nome? É no Fantástico, né? No domingo, no Fantástico. Então, percebendo isso, eu não quero perder esse custo de oportunidade que a gente está vivendo agora. Então, eu acho interessante a gente montar uma posição de carteira para os próximos 3, 4 anos, voltadas a esses três mercados. Não somente cripto, não somente inteligência artificial, não somente computação quântica e nem metal precioso, tá? Mas focar nos 4. Literalmente isso. Tá? Então,